O que é internet, o que é web, a W3C, o que é o desenvolvimento web, o registro de domínio, o que é o DNS, o que são os servidores de hospedagem, como que a gente, para que usa, como que a gente faz. Vou mostrar de novo aí o modelo cliente-servidor para o desenvolvimento web, o design de websites, que seria aí o front-end, a conversão do layout, a diagramação, que seria também a parte do front-end, né? Vou explicar cada item desse. As principais ferramentas de desenvolvimento de websites, vou conversar um pouco com vocês sobre as ferramentas que a gente tem disponível no mercado hoje. Vou mostrar aqui uma estrutura HTML para vocês relembrarem, lógico que vocês já conhecem, e o CSS e JavaScript, que são coisas que vocês precisam já ter um conhecimento prévio para desenvolvimento em PHP. Então, vocês já precisam ter essas bases aí, HTML, CSS, JavaScript, para a gente chegar no item que são as criações de páginas dinâmicas. Então, vamos lá, passando item por item, explicando cada item para vocês, para não ficar dúvida nenhuma com relação a isso, que eu considero a base para o desenvolvedor web, tá? Então, esses tópicos todos que eu coloquei aqui, eu considero a base para o desenvolvedor web. Então, o primeiro item é o que é a internet, e muita gente confunde internet com alguns recursos, né? Então, vamos pensar assim, a internet, dentro da internet vocês têm diversas ferramentas, vocês usam uma infinidade de coisas. Então, vocês têm televisão hoje, né? IPTV, que funciona pela internet, vocês têm smartphones que usam a internet, e vocês têm aplicativos que recebem e-mail, aplicativos de mensagem instantânea, vocês têm aplicativos de redes sociais, então vocês têm uma infinidade, vocês têm games, né, multiplayer, vocês têm uma infinidade de recursos que utilizam a internet como meio de transporte. Então, a internet, ela nada mais é do que o meio físico de comunicação. Ela é uma rede gigantesca, como diz na Wikipédia, né? É uma rede gigantesca de computadores. E, na verdade, hoje a gente falar uma rede gigantesca de computadores é até estranho, né? Até aqui no caso da Wikipedia ele fala uma rede gigantesca de redes, que é o conceito mais apropriado, né? Porque são várias redes interligadas. Quando a gente fala computadores ali, ele conecta milhões de computadores, na verdade, hoje o termo mais correto seriam dispositivos, né? Porque, como eu acabei de falar, a gente tem celulares, né, que são os smartphones, a gente tem geladeira, carro, aquelas tecnologias MyLink de alguns fabricantes de carro, praticamente todos os fabricantes hoje têm alguma tecnologia voltada já, conectada à internet. Então, a internet é o meio que permite essa conexão entre todos esses dispositivos. E o que é muito comum? É muito comum para quem é desenvolvedor web, principalmente para quem não é desenvolvedor web, confundir a internet com a web. Então, a web é um desses recursos que a gente tem dentro da internet. Então, eu acabei de falar, a internet é a rede que interliga tudo isso. A web é um bracinho, né? É uma dessas gamas gigantes aí desse monte de aplicativos, de recursos que existe, é um recurso que a gente tem aí dentro da internet. A web, para a gente conseguir definir bem o que é web, aqui eu dei um exemplo da Globo.com, peguei aqui o site da Globo.com. Então, quando a gente vê um site, automaticamente a gente vincula o site à web. Quando eu digo web, o termo web, vamos pegar uma forma fácil de vocês entenderem. Eu tenho um aplicativo no meu celular chamado Telegram. Eu tenho o aplicativo Telegram instalado no meu celular, mas eu também consigo acessar o Telegram Web. E qual é a diferença de eu acessar o aplicativo Telegram e eu acessar o Telegram Web? A diferença é que o Telegram Web eu dependo do navegador de internet para mim acessar. O aplicativo não. O aplicativo já é um software que se comunica diretamente com a base do Telegram. A mesma coisa para o Instagram, a mesma coisa para o Facebook, a mesma coisa para o WhatsApp. Então, vocês têm um aplicativo que consome o dado de uma base de dados do servidor daquele aplicativo, e aquele mesmo aplicativo ele pode ter uma versão web, que é uma versão que foi desenvolvida para rodar no navegador. Então, quando eu falo em web, eu estou dizendo que é uma aplicação
que foi construída, né, para ser interpretada por um navegador de internet. Tá? Que seja o Google Chrome, o Mozilla, o Internet Explorer, o Edge. Então vocês têm aí uma série de navegadores de internet. Como o modelo da web é baseado? O modelo da web, para a gente pensar no desenvolvimento web, ele é baseado no modelo cliente-servidor. Ou seja, o navegador de internet, que são esses que eu citei, o Google Chrome, o Internet Explorer, tal, eles são ferramentas que a gente chama de cliente web. Por que cliente web? Porque eu tenho um servidor web que disponibiliza esses dados e o cliente web consome esses dados. Então é a mesma coisa que quando a gente usa um cliente de e-mail. Tá? Então você tem lá, eu tenho webmail, por exemplo, eu posso acessar o meu o hotmail.com, ir lá no navegador e abrir, ou melhor, outlook.com. E eu também posso instalar o software Outlook que vem junto com o pacote Office da Microsoft e configurar para receber os meus e-mails direto no aplicativo. Os dois consomem os dados de uma mesma base de dados, mas eu tenho duas tecnologias distintas buscando esses dados. Uma é o navegador e a outra é o próprio aplicativo. Para mim ilustrar esse modelo cliente-servidor, eu vou dar o exemplo do WhatsApp. Ou do Telegram, mas eu gosto de dar o exemplo do WhatsApp, que quase todo mundo usa. Então vamos pensar assim, ó. Vou pegar aqui um círculo para representar o servidor do WhatsApp. Então aqui eu tenho o servidor, que é onde todos os dados das mensagens dos números do WhatsApp ficam, né? No caso, seria o mesmo servidor aí, o servidor do Facebook. Eles devem ter uma infinidade de servidores, inclusive. Então tem aqui um servidor que tem os dados armazenados lá. E eu tenho o meu celular. O meu celularzinho que tem o WhatsApp instalado. Eu vou representar o meu celular com um quadrado, com um retângulo arredondado. Então esse aqui é o meu celular que possui o WhatsApp instalado. Então aqui eu tenho o servidor do WhatsApp. Lembrando que isso é só um exemplo, né? Não sei se é exatamente assim que o WhatsApp funciona, mas basicamente vai ser. Então eu tenho aqui o meu celular, que é um cliente. Neste caso, ele é um cliente que vai consumir os dados do WhatsApp. E aí eu tenho o meu celular e eu posso falar para alguém. Olá, tudo bem? Então eu mandei uma mensagem. E eu mandei uma mensagem do meu celular para algum celular. Então eu vou representar aqui um outro celular usando a mesma representação que eu usei, que foi um retângulo arredondado. Retângulo aqui eu tenho um outro celular. E eu posso ter também um computador que está usando o WhatsApp Web, ou até um celular usando o navegador de internet com o WhatsApp Web, que está conectado com essa mesma interface aqui, esse mesmo número de celular. E eu vou representar ele aqui com outra forma. Vamos pegar um triângulo. Esse aqui é um computador. Tem aqui o WhatsApp Web. Então, esse cara aqui é o cliente. Esse aqui é um cliente web. Por que ele é um cliente web? Porque eu estou usando o navegador de internet para consumir o dado. Tá? Então, vamos entender como funciona o cliente-servidor. O cliente-servidor, no exemplo do WhatsApp, vamos lá. No caso do WhatsApp, eu tenho a mensagem que eu mandei. Então, quando eu mando uma mensagem, ele grava num banco de dados local aqui, né, num SQLite, provavelmente. Ele grava aqui local e quando eu tenho acesso à internet, ele sincroniza com o servidor do WhatsApp. Beleza, então ele veio aqui, mandou a mensagem para cá, o servidor recebeu a mensagem. Quando o servidor recebe a mensagem, ele marca aqui para mim um Vzinho. Ó, primeiro, né, quando eu mandei a mensagem, ela ainda não tinha ido, porque eu estava provavelmente sem internet, ele cria um reloginho, né? Vou pegar aqui os exemplos para vocês entenderem como é no cotidiano. Então, primeiro ele vai fazer um reloginho. Tipo assim, ó, a mensagem ainda está aqui. Aí ele sincronizou com o servidor
ele fez um tique. Ele marcou aqui, ó, saiu do meu celular e já está sincronizado no servidor. Bom, aí o servidor vai sincronizar com o cliente, que é o número do celular que eu mandei a mensagem. Então ele pega a mensagem que eu mandei daqui e manda para esse cara aqui. Enviou a mensagem para cá. Quando a mensagem do servidor veio para cá, ele pega aqui e faz a mesma coisa nesse cara aqui. Ele marca aqui, ó, que ele recebeu a mensagem. Então ele vai provavelmente, ele vai marcar aqui para você, recebeu uma mensagem. E aí, quando ele devolve aqui, ó, a mensagem foi recebida aqui. Ele devolve para o servidor falando, cara, e aí, ó, essa mensagem aqui, ó, chegou em mim. Ele vem aqui e fala assim, ó, essa mensagem chegou em mim. Aí ele devolve aqui e avisa. Fala, a mensagem chegou. Quando ele devolve aqui falando a mensagem chegou, ele devolve aqui para esse cara a mensagem, ó, chegou lá, o cara recebeu a mensagem, ele ainda não leu, mas ele recebeu a mensagem. Então, se ele recebeu a mensagem, ele devolve essa informação aqui, ele atualiza esse dado, e aí ele marca para mim saber que essa mensagem chegou no celular de alguém, ele marca com mais um tiquezinho. Então, eu fiquei com 2 tiquezinhos cinzas. Legal. Aí eu tô com 2 tiquezinhos cinzas, ele devolve aqui avisando, falou, ó, ele já recebeu a mensagem e ele já sabe que você recebeu a mensagem. Então ele devolve para cá e o servidor avisa que fica 2 tiquezinhos marrom, cinzas aqui também. Quando esse cara que eu mandei a mensagem, quando ele abre essa mensagem, esses 2 tiquezinhos ficam azuis. Eles vão ficar azul. Por cima. Então ele marca aqui em azul. Ele fala assim, ó, visualizei. Então quando ele visualiza, ele marca aqui que ficou azul. Ele manda outra vez a mensagem para o servidor falando, ó, o cara visualizou. E esse servidor envia outra mensagem aqui para o outro cliente. E no caso agora sou eu que mandei a primeira mensagem falando, ó, o cara lá recebeu as mensagens. E aí ele vai marcar aqui como azul para mim. Então eu consigo acompanhar tudo que foi acontecendo. Essa comunicação é cliente-servidor. Este formato aqui é o mesmo para o cliente web. A única coisa que está mudando aqui é a plataforma que está acessando. Aqui eu estou acessando os dados através do aplicativo próprio, que é o WhatsApp, e aqui eu estou acessando através do navegador de internet. Mas o modelo cliente-servidor é esta conexão, esta comunicação que acontece. Eu tenho um cara aqui que está preparado para receber e enviar as mensagens e ele só consegue enviar e receber as mensagens que são direcionadas a ele. Se eu estou falando de WhatsApp, não consigo receber uma mensagem do Telegram no servidor do WhatsApp. Tá? Então ele é preparado ali para receber essas mensagens. Isso aqui é basicamente aí a ideia do modelo cliente-servidor. Nesse caso aqui, poderia ser considerado, poderia ser uma API. Aqui eu poderia ter uma API dentro desse servidor que está retornando, por exemplo, aqui, ó, os dados, eu tenho um banco de dados aqui dentro, um banco de dados, vamos pegar um MySQL ou um SQL Server, como eu estou falando de Facebook, eu acredito que seja aí MySQL, não sei. Então eu tenho um MySQL rodando aqui e eu tenho alguma linguagem aqui gerando uma API para mim. Essa API me retorna um JSON. E tanto a minha aplicação web, quanto a minha aplicação desktop, eu poderia ter uma aplicação desktop também, quanto as aplicaçõezinhas aqui mobile, vão se comunicar através dessa API. Então, ao invés de eu conectar diretamente aqui no banco de dados do WhatsApp, eu poderia estar conectando os dados através de uma API. Tá? Então, esses dados poderiam estar trafegando através de uma API. Aí até o WhatsApp fala, ó, eu vou ceder aqui a minha API para vocês criarem aplicações de vocês e consumirem parte dos nossos recursos também. Totalmente possível, tá? Mas o que foi a ideia aqui? Para ilustrar para vocês o modelo cliente-servidor. Quando eu falo no modelo cliente-servidor web, ele tem basicamente essa mesma estrutura que a gente usa aí em diversas coisas na área de TI. Então, eu vou avançar aqui mais para frente, eu vou mostrar
mais um exemplo aqui, ilustrando especificamente o cliente web. Vamos seguir o baile aqui. Tá, então vocês entenderam a diferença de internet e web, porque o web é só aquilo que roda no navegador. Internet é o meio de transporte de tudo. Então, quando eu falei dos aplicativos, WhatsApp, conversando com o banco de dados remoto na internet, eu estou usando a internet como meio de comunicação através de uma API ou através de um banco de dados. E quando eu estou usando a mesma API, eu estou consumindo a mesma API, mas eu estou consumindo através de um navegador de internet. Aí eu preciso de um recurso lá para mim consumir, que é o navegador de internet. Mudou, tá? Eu não estou usando direto o aplicativo, eu estou usando o navegador de internet. Então, eu estou usando um cliente web. Eu usei o navegador de internet, é web. Beleza. Quando a gente fala em desenvolvimento web, eu não posso deixar de citar a W3C. O que é a W3C? W3C é o órgão que padroniza o desenvolvimento web. Tá? Por assim dizer, padroniza a web. Como assim? Tudo que você desenvolve para rodar no navegador, a W3C cria normas e manuais de boas práticas. Então, o que é o ideal? O ideal é a gente seguir esses padrões que a W3C desenvolve, prega. Por quê? Eu estou dizendo para vocês que os navegadores são os clientes web. Então, quando ele consome um dado da web, ele está consumindo HTML, CSS e JavaScript, que são as linguagens ali que são adequadas para o navegador consumir, que ele lê e interpreta isso, né? Ele renderiza esse conteúdo, que é o HTML, CSS e JavaScript. Então, pensando nesse cenário, a W3C começou a padronizar os códigos, porque imagina, antigamente cada desenvolvedor web, né? Porque HTML não é linguagem de programação. Então, cada desenvolvedor web criava, às vezes, o HTML de um jeito. E isso, às vezes, gerava muita diferença no entendimento de um navegador e de outro navegador. Então, imagina assim, ó, o Google Chrome entendia o código que eu escrevi de uma forma, e o Internet Explorer de outra forma, e o Netscape de outro, o Safari de outro. Então, às vezes, eu fazia um site pensando em um navegador, e quando eu ia ver em outros navegadores, ele estava muito diferente da realidade que eu criei no navegador inicial. Então tinha muita diferença. Com essas padronizações, os navegadores passaram a cada vez mais ler um código similar, entender a similaridade do código, e consequentemente os desenvolvedores passaram a seguir mais esses padrões, e quanto mais a gente segue esses padrões, mais adequado a maior quantidade de navegadores possíveis, o nosso site vai se adequar. Então, a ideia de seguir os padrões da W3C é justamente por isso, né, para você conseguir fazer o seu site renderizar melhor na maioria dos navegadores que tem no mercado e também, logicamente, para você compartilhar esse código em uma equipe, todo mundo escrever o código da mesma forma. Né? Vocês ganham em produtividade. Além disso, a W3C oferece, né, além de materiais para estudo, de vários tutoriais, etc., ele tem o validador da W3C lá, que é o validator.w3.org, que serve para você pegar o seu código que você escreveu, que pode ser o arquivo HTML, o CSS e tudo mais, ou o endereço do seu site, e você pode passar no validador para ele ler e te falar o que está fugindo dos padrões. Ah, André, você quer dizer que eu tenho que criar um site seguindo todas as normas da W3C, todos os padrões, senão meu site está errado? Não, não é isso. Tá? Eu digo assim, quanto mais próximo de seguir os padrões você conseguir, mais adaptado ele fica nos navegadores. Mas algumas coisinhas não prejudicam muito. Tá? Tem algumas regras que surgem às vezes e que eu vejo que não causam muito impacto vamos pensar assim, no layout do site em si. Até vai acusar no validador, mas de repente você vai olhar nos navegadores e não vai ter problema nenhum. Aí isso acontece. Por exemplo, tem uma regra que mudou há uns anos atrás, que era, antes a gente tinha o BR por uma linha, né? A tag BR que vocês conhecem. Aí eles mudaram para as tags que não tinham fechamento, né? Que nem eu tenho lá o body barra body, que é barra body é o fechamento de body. Fonte barra fonte, porque eu sei que aqui acaba aquela definição de fonte, né? B de bold, negrito,
barra B, porque ó, essa palavra está em negrito, daqui para frente não. Então, algumas tags não tinham fechamento. Por exemplo, o BR, porque o BR é o quê? Quebra a linha. Quebra uma linha, não precisa falar assim, vá quebrando linha e agora pare de quebrar linha. Então, o BR era uma tag sem fechamento. Um input type text, por exemplo, o input era uma tag sem fechamento. E aí, numa dada versão aí do HTML, eles resolveram que ó, as tags que não têm fechamento, a gente vai fechar seguindo o modelo assim. Então, vamos pegar aqui, vou abrir o bloco de notas. Como que tinha ficado isso? Que é assim, quebra uma linha. Ficou assim. E o input, que era assim, input. Não vou preencher muita coisa não, mas tipo, era assim. Era assim. Ele ficou assim, ó. Por quê? Eu não tinha a tag igual eu tenho, por exemplo, ó, B. Isso é negrito. B. Encerrei, não quero mais negrito. Isso não é negrito. Então aqui eu tenho uma tag que eu preciso falar, ó, aqui eu dei início ao negrito. Aqui eu finalizei o negrito. Aqui não, aqui eu falei, pula uma linha. Aqui eu falei, pula uma linha e acabou. É isso, quebra a linha, só quebra a linha. Aqui eu falei, ó, eu quero um campo de texto. Eu não vou ficar criando no campo de texto enquanto não parar de... Não é um loop. Então, o que eles definiram? Ó, a partir de um dado momento, ó, as tags que não têm fechamento passa a ter esse fechamento no final. Se você escrever o seu código assim, ou escrever dessa forma aqui, não muda nada. Todos os navegadores entendem. Por quê? Os navegadores mantiveram a compatibilidade. Porque eles imaginam assim, todos os sites que tinham os inputs já anterior, os caras vão ter que colocar uma barra. Não, então manteve-se a leitura correta. Só que, via de regra, você teria que colocar esse fechamento aqui. Então, tem algumas coisas, lógico que isso é um exemplo banal, mas tem algumas coisas que não vão impactar. Tá? Só dei esse exemplo para vocês entenderem que algumas coisas não vão impactar. Beleza, então a W3C, basicamente, aí, o que vocês precisam saber é isso. Ela é um órgão aí que padroniza aí o desenvolvimento. E que é importante, né, vocês seguirem